Muito bem, ciscadinhas de número 28, dia seguinte, né? A live do Troféu Cocô 100. Se você perdeu a live do Troféu Cocô 100, eu lamento, você não conseguiu assistir ali na hora, ao vivo, mais quase 300 pessoas simultâneas, cara, loucura isso pra mim, tá? Imagina essas pessoas sentadas numa sala, num auditório, assim, sabe? Enfim, se você perdeu... não se preocupa, segunda-feira o Troféu Cocô 100 vai ser a live, então espero que você assista, depois comenta lá, deixa os comentários que vai ter, normal, leitura de comentários e tudo, né? Hoje, Ciscadinhas 28, claro, né, agradecer você que apareceu na live, agradecer também quem colou no site no YouTube do canal do Frango Fino pra procurar depois lá o VOD, né, pra assistir, mas é isso, eu bloqueei, porque segunda-feira o programa regular vai ser o Troféu Cocô 100, vai ser a live, tá bom? Hoje a gente grava... Hoje a gente não, né? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o Ciscadinhas 28, o Troféu Cocô 99, o Atestado que deu ruim e o Frango Fino 577. Inclusive, aproveitar e deixar também agradecimento aí pro Jonathan e pro Doug. Pro Jonathan e pro Roca, né, que participaram também da live. Vocês são feras, gente, de verdade, muito obrigado por terem gravado lá, ter feito a live comigo. O Roca tá super feliz, ficou, cara, acabou a live, tava todo mundo num êxtase absurdo, assim, né, foi muito gostoso de fazer. Vamos lá, então, comentar o Troféu Cocô 99, o atestado que deu ruim. Pra você que não acompanhou, a gente contou a história do Maicon Garcia. Ele fazia frila, né, de garçom num evento uma vez por ano. Inclusive assim, do começo, né? Ele tinha um trampo que não pagava tão bem pra ele e que uma vez por ano ele fazia esse frila, então que durava ali 3 dias, começava na sexta e terminava no domingo, que equivalia ao salário do mês dele no trampo que ele tinha regular, tá? Acontece que um ano a empresa não liberou ele, o que ele fez? Ele meteu um atestado e acabou encontrando os chefes dele lá no evento que ele foi frilar, tá? Primeiro comentário é do Paulo Araneda. Já tem vários episódios que eu fico pensando. O Roca fica dando essas dicas e tirar proveito das empresas? Será que o chefe dele é surdo? Por isso ele se garante que o chefe nunca vai ouvir isso? O Roca, primeiro assim, ele respondeu lá, tá? Falando sobre com o que ele trabalha, porque teve mais gente perguntando o que o Roca fazia da vida. Primeiro que o Roca, ele meio que divide a vida dele nas redes sociais de Frango Fino e o trampo dele, né? Então, assim, o chefe dele talvez não saiba que ele faça o Frango Fino. De qualquer maneira, ele presta serviço para uma empresa gringa, né? Então, o cara o chefe dele, né, e a verdade é que o Roca tá muito bem na profissão dele, e ele já é o chefe, entendeu? Mas assim, se um equivalente a ele, ou um CEO ouvir o programa, é em português, né? E o CFO, o CEO dele é tudo gringo, então não tem esse risco, por isso que ele se garante tanto, né? Mas, gente, brincadeira, assim, mas não, né? Assim, tirem proveito. Daniela Moreira, e ele trabalha na empresa de games mobile, né? Pra celular. E o Rock é diretor de arte, tá? Chique, tá? Daniela Moreira fala o seguinte: sobre tomar banho na empresa, eu trabalhei 10 anos em hospital. Tá, a gente comentou durante o programa, né, de tirar máximo proveito da sua empresa, não sei o quê. A Daniela falou que sobre tomar banho na empresa, eu trabalhei 10 anos em hospital. E houve uma época que eu cogitei economizar uma grana morando lá. Tinha café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Cada um pagava R$1. Você pagava? Eu já trabalhei em um lugar assim, Daniela. Porque eu trabalhava no Pão de Açúcar, a gente tinha tipo um vale alimentação, vale refeição deles, que você pagava R$1 e você tinha direito ao almoço lá. Era maravilhoso, amava, porque era um almoço delicioso. E ainda, tipo, de sobremesa sempre tinha, tipo, Danete próximo da data de vencimento, sorvete, sabe? Tipo, coisas desse tipo, chocolate, coisas desse tipo. Amava. A Daniela ainda fala que tinha vestiário com chuveiro, um chuveiro sensacional, um mega armário pra guardar minhas coisas e sala de descanso com poltrona gigante aberta 24 horas pros funcionários. Só não mudei pra lá porque minha mãe disse que passaria atestado de pobreza.
Passaria, sua mãe tava certa. Mãe orgulhosa como a do Doug. Mãe soberba, né? Mas ela tava certa, né? É meio complicado. Teve um amigo meu, o Luiz, que teve uma fase que ele morou embaixo da mesa do escritório, tá? Fabiana Xavier falou o seguinte: Doug, hoje em dia tá difícil de enganar a empresa com vale transporte, porque eu comentei, né? Eu até coloquei no corte, que foi na rede social, esse trecho, eu falando, cara, quando eu trabalhava CLT, eu fazia esse esquema de falar que eu pegava mais condução, porque eu recebia mais transporte, e eu podia usufruir, sei lá, no final de semana do transporte, né? Ou quando era em dinheiro, eu podia usar esse dinheiro para outras coisas, né? Então, ela falou que agora, a Fabiana falou que que Doug hoje em dia tá difícil de enganar a empresa com vale transporte, porque tem RH que faz roteirização, mas em contrapartida contrata um sistema para acreditar o vale transporte no bilhete único que acredita a condução a mais. Ela falou que já aconteceu com ela. Comigo acreditou o vale transporte nas minhas férias, em 2 meses seguidos. Com isso, eu tive que cancelar o vale transporte, porque tinha mais de R$1.000 no meu bilhete. Bom que com isso, não descontava os 6%. Ah, entendi. Porque tem essa coisa, né? Você tem um limite de... Eu acho que a empresa pode descontar até 6% do vale transporte na sua folha de pagamento, né? Que aí meio que equipara o que ela te paga de vale transporte, né? E aí, como você já estava com muito crédito, né, Fabiana? Você cancelou, parou de descontar e você continuou usando o vale transporte. Eu tenho a impressão que isso já aconteceu comigo também, tá? Não de ter que cancelar, mas de receber grana a mais. A Luan Germano falou assim: minha amiga já foi atropelada ouvindo... Gente, o que tá acontecendo com vocês, hein? Eu falei que o nosso humor é uma arma branca, mas não é pra levar tão a sério assim, tá? Dando uma arrumada no cabelo aqui. Mas enfim, não é pra... Assim, como assim, ô Luan? Sua amiga foi atropelada ouvindo Frango Fino? Depois conta melhor, ou pede, ou você, amiga do Luan, manda aí pra gente, tá? De repente vira até um episódio de Troféu Cocô. A Isabela Maria deu uma dica para como você conseguir um atestado delicioso, tá? Ou pelo menos ficar em casa. Ela fala assim, ó, tá a fim de ficar uns 2 dias em casa? Gastroenterite. Melhor coisa que você pode dizer que tem. O máximo de medicação que você vai receber é soro para hidratação e algo para cortar náusea e diarreia, e ninguém do trabalho quer você lá para não correr o risco de explodir o vaso sanitário. Cara, eu lembro, eu ficava muito mal quando tinha que faltar, porque eu tava sentindo uma coisa... Eu não tava bem, né? Não tava legal, mas não era nada muito grave. E aí eu falava, mas eu tenho que, se eu for no hospital, eu vou, gastar tempo de ir no hospital. E vou ter também que depois... E aí o cara vai me dar só atestado de horas e não sei o quê, papapá. E aí eu acabava não indo e perdi o dia de trabalho. Perdi vários dias de trabalho por não estar tão bem de saúde. Algumas empresas ainda, alguns chefes eram mais compreensivos, acreditavam. Agora outros, cara, tava nem aí, descontava mesmo. Manda Alegre falou assim, Doug tá zoando. Mas na época que eu fazia faculdade, eu morava... ainda sob o lance de pegar vários transportes, né? Mas na época que eu fazia faculdade, eu morava no Guarujá. Fazia estágio em SP, em São Paulo, e minha faculdade era em Santos. Então, para você que não é daqui de São Paulo, Guarujá, né, é uma cidade do litoral aqui de São Paulo, tá? Então, ela saía do litoral, subia, que a gente fala assim, né, subia aqui para São Paulo para fazer o estágio. Aí ela descia, porque a faculdade era em Santos, que é perto do Guarujá, mas também litoral, né? Ela fala, eu pegava barquinha, fretado, metrô, ônibus, tudo no mesmo dia, sem contar que o dinheiro do meu salário ia só para isso. E comia um clube social antes de ir para aula. Mandar, meus trajetos não eram tão longos assim, né? Durante o estágio, principalmente, né? Ali da faculdade. Mas eu cruzava uma boa de uma distância, assim. Eu lembro que eu saía daqui eu morava em Pirituba e trabalhava em Pinheiros. Não era tão longe, mas era tudo de transporte público. Daí de Pinheiros ia pra Vila Mariana, então eu saía da Zona Oeste ia pra Zona Sul de ônibus, às vezes pegava o metrô. Aí pra voltar pra casa da Vila Mariana, cara, na Zona Sul, e eu tinha que ir pra Pirituba, que é a Zona Norte-Oeste, Noroeste ali, então eu tinha que pegar um trem, um metrô também, era um rolê brabo, assim. Eu tô vendo umas teias de aranha aqui na minha mesa. Gente, limpei semana passada isso aqui. Não era pra ter, não. E aí, então,
Eu dava um rolezão também, tá? É zero saudade disso, na moral mesmo, assim. É muito difícil. E sobre o lance de comer um clube social antes de ir pra aula, eu só não comi um clube social antes de ir pra aula porque eu fazia um lanche de manhã, colocava na mochila e ia comer à noite, assim. Então podia ser às vezes um pão com manteiga, nos dias bons era pão com uma mortadela e um queijinho ali, e um suquinho que eu levava, tipo, minha mãe comprava suco de caixinha, eu tinha lá aquela embalagem de pitulinho, eu colocava um pouco de suco ali e bebia dali. Era essa meu lanche depois do trabalho ali, ou então no intervalo da aula da faculdade. O Guilherme 2709 falou assim: engraçado que se o cara recebesse o suficiente, sim, essa história toda não teria nem existido. É isso, Guilherme. A gente não quer ter um monte de trampo. Ninguém quer ter um monte de trabalho, gente. Ninguém quer ter, tá? Então, se os caras pagassem bem o Maicon, ele não teria esse problema de ter que fazer um freela, né? Porque, no final das contas, cara, imagina você ter que trabalhar ainda sábado, porque ele ia trabalhar sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira ele tava de volta no trampo, sabe? Ninguém quer isso, né? Bom, comentários do Frango Fino 577, coisas que só pobre entende. Título já autoexplicativo, né? Eu peguei um comentário aqui, o primeiro comentário que eu peguei é da Mariane Oruê. Ela falou assim: eu não entendi bem a roupa do Doug Bezerra, mas me lembrou a época da Assembleia de Deus, quando não podia usar blusa só de alcinha e a gente colocava uma camiseta por baixo pra burlar. Eu tava usando uma camiseta de basquete com uma camiseta por baixo. E Mariane, assim, talvez isso tenha me afetado mais do que deveria. Talvez, tá? Mas é comum, Mariane, o pessoal usar. Eu até peguei aqui no Google referência, tá? Pra vocês darem uma olhada. Dá um zoomzinho aqui pra ficar melhor. Ficou? Não, ficou uma bosta. Mas, ó, tem várias referências aqui. É super comum usar a camisa de basquete com uma sobreposiçãozinha, assim, sabe? Ficou pior, né? O zoom que eu dei ficou ainda pior. Mas assim, pra você que tá aí assistindo, que você tá só ouvindo, abre rapidinho o celular aí veja. Ó, tem até moço usando, ó. Tá vendo, ó? É super comum o uso de camiseta de basquete com sobreposição, ó. Então achei, assim, de novo, acho que me afetou a mais do que deveria. Talvez. Mas, acho que se eu mudar um pouco a visualização, fica melhor, né? Deixar aqui assim, ó, fica um pouco maior a tela. Pô, normal. Muita gente usa sobreposição, tal. Dá pra usar sem também, né? Eu não gosto de usar sem sobreposição a camisa de basquete, porque eu odeio o tecido da camisa de basquete. Não é uma delícia que nem essa regata aqui da Insider, tá vendo? Maravilhosa. Aqui, ó, tá vendo? Essa daqui, camisa da Insider. Cara, sério, tem muito produto da Insider que eu gosto, tá? Mas a camiseta regata da Insider é absurda, tá? É incrível, 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 incrível. Deixa uma recomendação aí. Mas é isso, muita gente usa, tá? E você falar, eu acho que talvez você me abalado tanto, porque você trouxe a referência da Assembleia de Deus, né? Você sabe aonde me cutucar. E eu lembro das irmãs Sadinho usando vestido, às vezes. Se bem que teve também uma fase, né? Aqueles vestidinhos, aquelas jardineirinhas assim, mais de alcinha e tal, com a camiseta por baixo, né? Fica bonitinho, inclusive, eu acho. Daí eu separei 3 comentários também que tratam mais ou menos... É um outro assunto, mas tratam mais ou menos o mesmo assunto, tá? O primeiro é do Felipe Figueiredo, que fala assim: eu na academia fiquei mal com a história do uso do banheiro do Doug. A Tatiane Seconello fala assim: pô, gente, sei que não era a intenção, mas fiquei realmente triste com a história do Doug, esse Doug aqui, né, o Bezerra, ficar sem energia em casa por 2 meses. E o Giordan Alberto falou assim: vocês têm que colocar aviso de gatilho nesses programas, tô aqui rindo e chorando e nostálgico, tudo ao mesmo tempo. Não presta isso não. Gente, de verdade, assim, quando a gente compartilha uma história triste aqui com vocês, principalmente num programa como é esse programa que a gente costuma trazer, né, nessa pegada de contar as dificuldades que a gente passa na vida, não é pra deixar triste vocês, tá? É pra divertir. E a gente não fala com tristeza, vocês podem ver, assim, a gente fala, claro que tem aquele sentido de putz, que merda, mas assim, a ideia é divertir, tá? Então não precisa ficar triste, assim. Eu sei que não é fácil, né, do tipo, pô, para de ficar triste, hein, já deu, hein?
parou de ficar triste. Eu sei que não é assim, tá? Mas a ideia aqui realmente é divertir, é trazer também nostalgia e eu acho que mostrar um pouco também de que essas coisas passam, cara. A vida tem uma tendência a melhorar, assim. Às vezes melhora e piora um pouquinho, melhora de novo, piora um pouquinho, sim, tá? Mas eu acho que é também um pouco de lição de vida, tá? Então, não fiquem tristes não, de verdade. Quando a gente compartilha aqui, é porque pode ter certeza que é algo que a gente vê como já superado. Tá? Tipo, vou compartilhar isso aqui porque sei que meus amigos, no caso vocês, vão se divertir. A gente entrou em dado momento ali, né, no papo sobre ter cabelo na comida. Muita gente comentou, teve gente inclusive que é da área, né, e explicou pra gente que não pode ter nada na sua comida, nem bombril, nem comida, porque não é legal, né, é um problema realmente de saúde, de limpeza mesmo, né. A, né, DRM School comentou assim: com essa história de cabelo na comida me fez reviver um terror antigo. Fomos num restaurante perto do meu antigo trabalho e uma colega de escritório que tinha acabado de receber seu suco de laranja percebeu da pior forma possível que tinha uma barata dentro do suco. Aí você pergunta pra mim, Doug, mas qual é a pior forma possível? A pessoa que explica: a barata veio em pedaços dentro do canudo. Sim. Muito provavelmente essa colega de trabalho, de escritório aí, bebeu um pouco de barata, cara. Eu acho que, inclusive, isso seja caso de hospital, né? De vigilância sanitária. Vigilância sanitária, claro, né? A gente tem que passar pela vigilância sanitária. Mas eu acho que talvez, não sei se sua colega chegou aí, mas talvez tenha que ir. Porque me lembrou aquela história do Troféu Cocô da Peneira, que foi muito citada. Inclusive eu tô com o background aqui, ó, com os 99 episódios do Troféu Cocô, ó, que eu usei ontem na live. Enfim, eu acho que teria que... Enfim, a história da peneira, lembra que eu tava falando? A história quase peguei um graal, hein? A história da peneira que a pessoa que contou pra gente disse que eles tiveram que ir pro hospital e tal, porque afinal de contas eles estavam alguns dias comendo cocô, né? Não sei se o caso da barata talvez seja o mesmo, mas talvez seja, tá? E se você não sabe do que eu tô falando, procura lá, Troféu Cocô, eu acho que é o... Não vou lembrar o número, mas chama A Peneira. É só isso o nome do episódio. Se você procurar aí, você vai encontrar. De repente, fica até pra achar aqui no Google, ó. Troféu Cocô, A Peneira. Vamos ver. Troféu Cocô, sobreviver. Não achou. Não achou. Enfim. Mas procurem, tá? Não vou lembrar o número exatamente qual que é. Vocês são incríveis e compartilharam diversas coisas que só nós pobres entendemos, né? Eu quero fazer um programa só com comentário de vocês, tá? Vai demorar um pouquinho, porque eu acho que não é legal ficar repetindo a pauta assim, né? Então me cobrem mais lá na frente, se vocês começarem a perceber que tá demorando, me cobrem lá na frente, tá? Eu separei alguns aqui pra gente ler nos comentários, mas rendeu demais nos comentários do episódio, tá? Primeiro, Ale Pereira 57. Em casa tinha aquele piso vermelhão e chão de taco. Já vivi demais, ó. Acho que, sei lá, da minha vida, eu tenho 39 anos, acho que uns 30 anos foi chão de vermelhão, tá? E aí, a Ale Pereira fala assim, em casa tinha aquele piso vermelhão e chão de taco que tinha que encerar com cera parquetina, com saco plástico na mão, pra não sujar. O tanto que eu vi minha mãe com aquela latinha de cera. Casa com... E a enceradeira, né? Aquela... né? Casa com piso, e aí a Ale Pereira tá falando aqui, caso piso é piso frio, né? Era coisa de rico. E só depois de um tempo surgiu o Sinteco, que passava no taco e não precisava encerar. Por isso até hoje tem o ranço de hipster que adora chão de taco. Pera lá, eu amo chão de taco, tá? E chão de taco pra mim não é coisa de rico não, tá? Não mesmo, assim.
piso de madeira, aqueles pisões de madeira, tal, né? Aquelas riponas, eu acho coisa de rico. Agora, taco, pra mim sempre, inclusive minha mãe vivia reclamando, tipo, ela odiava chão de taco. Chico, pra ela realmente era o piso frio, né? Cerâmica, aquelas coisas assim. Aí, inclusive acho que cerâmica talvez mármore, né? É coisa de piso de rico, né? Mas enfim, eu amo o piso de taco e eu acho que não dá tanto trabalho. O problema é, claro, a reforma dá mais trabalho do que um piso frio, né? Um piso de cerâmica, tal, mas eu não acho que é tão coisa de rico não, tá? E de hipster, talvez. Santa Cecília, talvez. E talvez eu seja um pouco, tá? Inclusive meu piso aqui desse apartamento também é inteirinho, exceto a cozinha, é tudo de taco. Eu acho lindo, 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 lindo. Diogo Nascimento fala assim, uma coisa que eu faço aqui, a partir de agora, é só coisa que só pobre entende, tá bom? Só pra deixar claro. Uma coisa que eu faço muito, eu acho bem pobre, ir num restaurante ou lanchonete, pegar o cardápio e olhar primeiro a coluna da direita, que são os preços, e depois a coluna da esquerda para ver o que é aquela coisa que você pode comprar. Eu faço isso até hoje, tá? Eu, assim, olho o preço. Não, cara, não tem jeito, cara. Você vai, principalmente quando é um lugar que você não conhece, né? Você vai no lugar e você fala, cara, deixa eu ver o preço disso aqui, assim. E aí sim, vou. Muitas vezes eu vou no mais barato, tá? O Gui JP fala assim... Vocês me lembraram do dia que estava no busão da facu, entrou um sujeito e foi sentando ao lado de cada uma das 8 pessoas que estavam lá, claramente assaltando em doses homeopáticas. Quando chegou minha vez à fila, pediu meu dinheiro. Abri a carteira e tinha 2 notas de R$1 e um passe, aqueles que ainda eram feitos de formato de papel. Recebi confortáveis tapinha nas costas e um boa sorte, irmão. Cara... O Gui terminava, nunca me senti tão merda, realmente. Senti compaixão do ladrão que tá roubando as pessoas pobres no ônibus. É horrível, tá? É horrível. Eu tenho certeza que teve mais gente que passou por isso, tá? Eu não sei o que é pior. Não, eu acho que eu ia falar, não sei se é pior. Tipo, roubarem... Que nem teve meu irmão, cara, ele numa semana roubaram o celular dele, que era um celularzinho já smart. E aí minha tia ficou com dó e deu um StarTAC pra ele. Cara, na semana seguinte roubaram o StarTAC dele. Só que assim, tipo, o StarTAC na época já tinha sido, sei lá, faz 10 anos, cara. E roubaram o StarTAC do cara, sabe? Então assim, eu não sei o que é pior, velho. Acho que é pior ser roubado, não tem jeito, né? Imagina, roubar os R$2 e o passe do Gui, né? O ladrão foi canalha nos 2 sentidos, mas menos canalha poupando você, Gui. Arthur Neto fala assim, eu e a patroa temos uma tática para fazer as compras do mês. Presta atenção, hein, nessa daqui. Tem 2 mercados perto de casa. Nós fazemos a lista, vamos cada um em um mercado com fone de ouvido e nos ligamos. Vamos buscando os itens na lista e vendo onde tá mais barato. Assim, não pode ter o celular pré-pago, porque aí gasta crédito, imagino que seu celular seja pós-pago, e ninguém mais faz ligação, né? Então, eu acho que dá de sobra pra rolar esse esquema de ficar ligando um pro outro. Acho que seria melhor se fosse um walkie-talkie, se tivesse ainda o Nextel, né? Um esquema de walkie-talkie ia ser muito fera, tá? Mas gostei disso. Gostei. Tá quanto aí? Tá quanto aí o Bombril? O Bombril aqui tá R$1,99. Quanto tá aí? Tá R$1,89. Leva daí. Quanto é que tá a caixa de leite? Aqui tá R$5,69. Não, olha, aqui tá uma promoção, tá R$4,59. Nossa, pode comprar, compra uns 4. Cara, bom demais isso, tá? Adorei essa linha direta do desconto. Cássia Gasperoni. A última vez que acabou a luz em casa, tinha caído o sinal da torre de celular também. Fui adiantar a comida e o gás acabou. Não tinha como ligar para pedir outro e também não conseguia pagar com cartão porque não tinha como passar na maquininha. Saí procurando todo o dinheiro que tinha, mas não dava nem R$50. Me senti o pobre e na pré-história. É foda, né? Ninguém usa dinheiro hoje em dia, cara. Mas assim, cara, se em algum momento você pensou que tava rolando, sei lá, Armagedon, Apocalipse, porque eu ia me sentir assim também, cara.
Já ia começar a empacotar minhas coisas e trancar a porta e tudo mais. Raul Vieira falou assim: nunca esqueço do dia em que fomos com meus pais no shopping Tatuapé. Eu e meu irmão éramos pré-adolescentes. Fizemos o pedido e na hora de pagar, o cartão do meu pai não passou. Ele ficou tentando com outro, e com outro, e com o da minha mãe. Nada. Aí, infelizmente, tivemos que desistir com uma fila toda atrás e fomos embora sem comer o mequinho porque não tinha como pagar. Humilhados! Humilhados! Cara, eu fico... eu me sinto humilhado, eu me sentiria nessa situação, e eu acho que deve ter acontecido algo comigo, porque quando você foi falando, Raul, quando você foi falando assim, eu fui sentindo isso na pele, tá? Eu não lembro exatamente quando aconteceu comigo, de eu ter que falar tipo, não vai dar pra comprar, mas... com certeza já aconteceu, tá? Mas eu acho que a humilhação, eu fico na dúvida se a humilhação maior é o atendente, ou se é o pessoal atrás te olhando. Ai, cara, é muito humilhante, tá? Isadora Massur Juliano fala assim: às vezes, quando eu vou no mercado e escuto alguém pedindo carne em reais, em dinheiro, né? Tipo, me dá R$5 de carne, me vem uns flashbacks de guerra. O pior é quando o açougueiro falava, deu mais, pode ser? E você tinha que responder que não, porque estava com dinheiro contado. Caraca! Eu tive, com o seu flashback, Isadora, eu tive outro flashback, que foi o da minha mãe no mercado, passando as compras ali, ó, aos pouquinhos, olhando lá a tela da caixa registradora enquanto passava a comprinha. E aí, errei a conta, passou a mais. E pediram pra moça do caixa fazer o estorno. Eu acho que essa vergonha no negócio do Mac que o Raul falou, vem daí. Da minha mãe olhar e falar, não vai dar pra levar isso aqui. Vamos ter que deixar. Pede pro gerente fazer o estorno aqui, pro chefe de caixa fazer o estorno, moço do caixa, porque a gente não vai poder levar, porque eu tenho... R$13,22 exato, e a compra tá dando R$13,50. Eu não tenho condições de pagar isso. Eu acho que é daí que veio. É exatamente isso, Isadora. Te entendo demais. Quando você é criança, quando eu era criança, minha mãe falava, vai lá, compra R$5 de carne. Me dava R$5, eu comprava R$5 de carne. É outra coisa. Ah, passou um pouco. Não pode passar porque eu só tenho R$5. Eu sou uma criança de 8 anos comprando carne, né? Agora, você já adulto, puta merda, dói, tá? Dói. Brabinha fala assim, quando eu estava na 3ª série, tava super na moda mochila de rodinha. Lembro essa moda, tá? Eu, inocente, cheguei... Inclusive, era muito coisa de playboy, mochila de rodinha. Eu, inocente, cheguei em casa toda pedindo uma mochila de rodinha pro meu pai. E ele comprou um carrinho desses de feira, que tinha uma estrutura metálica e passava um elástico grosso com gancho para prender os cadernos. Quando vi aquilo, eu fiquei totalmente sem reação. Mas não queria magoar meu pai e não usar o negócio. E fui pra escola no outro dia com aquele negócio que fazia barulho de carrinho de feira na rua. Eu não cheguei a ter esse, tá? Brabinha. Mas eu tive será que eu acho aqui? Elástico para segurar cadernos. Será que deixa eu ver. Eu tinha cara, esse aqui, ó. Esse aqui achei. Elástico para caderno. Vou compartilhar a tela, deem uma olhada. Eu nem sei o nome disso aqui, tá, gente? Mas eu cheguei a usar, eu queria chegou uma fase na adolescência que o pessoal falava que era meio... Não tinha essa palavra, né? Mas o pessoal falava que era meio cringe você usar mochila. E aí o descolado era ou você ter o fichário e levar o fichário na mão, ou você levar apenas um caderno e uma caneta, né? Porque, enfim, era descolado para as criançadas. E aí, eu lembro que em dado momento eu tava, sei lá, tinha caderno, livro, tinha muita coisa pra levar e não tinha fichário e tinha caderno, e aí eu usava isso aqui, ó, esse elástico aqui, ó, no caderno pra segurar as coisas. Esse aqui não, esse aqui mesmo, é isso aqui, cara, é exatamente esse. Se eu não me engano, tinha um do Corinthians, tá? Que era horrível, porque pouco tempo depois ele começou a ficar mais largo, né? Ele começava a ficar folgado. E era horrível, você não conseguia transportar nada. O ideal é mochila pra ir pra escola, né? Não tem jeito, cara.
O ideal é mochila. Mas esse carrinho de feira eu não cheguei a usar, mas cheguei perto, tá? É que eu nunca tive vontade de ter o carrinho, mas era muito coisa de playboy. A mochila com rodinha. Raquel Arruda fala assim: tiveram vários momentos da vida em que percebi que era pobre, mas teve um que percebi o tamanho da distância entre mim e algumas outras pessoas, e isso marcou bastante. Lembro que nas férias do 9º pro 10º semestre da faculdade, eu ia passar as férias trabalhando, óbvio, e em casa. Ela morava em Itaquera. Enquanto uma das meninas que fazia TCC comigo ia visitar os fiordes noruegueses. Aí eu olhei e pensei, o ProUni pode até me ajudar a fazer uma faculdade, mas chegar nesse nível aí vai ser difícil. Naquela época eu trabalhava de Uber, foi o dia que caiu a ficha do quão pobre eu era. Eu lembro que eu fui levar uma passageira, acho que eu já contei isso em algum frango fino. Eu fui levar uma passageira no Morumbi, um bairro rico aqui de São Paulo, né? Já não tão mais rico, mas ainda rico daqui de São Paulo. E eu lembro que era um condomínio fechado. E a hora que eu entrei no condomínio, que a porta abriu assim, ó, pá, do condomínio, cara, parecia que eu tava entrando em Beverly Hills, assim, sabe? Tipo, quando você vê vídeo dos Casa dos Famosos em Beverly Hills, era aquilo. Tipo, mano, era a Rua Normal Brasil. Abriu a porta e eram portas imensas de madeira, assim, do condomínio. Era lindo, cara. A hora que eu entrei, assim, pum, Beverly Hills. 3 carros na garagem importado, graminha, casa gigante, cara, sério, assim. Aquele dia eu percebi, realmente, né, eu sou pobre, eu nunca vou chegar nesse ponto, foi o mesmo nível que mesma coisa que você falou, jamais vou chegar nesse nível, assim. Evandro.byte fala: quando eu morava em São Paulo, Interlagos, Zona Sul, terminei o namoro com uma menina que morava na Vila Matilde, na Zona Leste. Pura e simplesmente porque não tinha grana para bancar as passagens de ônibus e metrô. Me senti o cara mais pobre do mundo. Ele até põe uma aspas aqui, ele fala: Camila, não era você, era eu. Não era você, não era eu, era pobreza mesmo. Para você que não é daqui de São Paulo, que não conhece muito bem São Paulo, eu fiz até o trajeto aqui no Google Maps, tá? Compartilhar com você, porque olha, se liga nisso aqui. O trajeto que ele tinha que fazer equivalia de carro, tá? Dava 1h31. 31 quilômetros, tá? Cara, 1h30 de trajeto de carro. Pô, você sai tranquilo. Você, que é, né, do interior de São Paulo, do interior do Brasil, que não vive nessa metrópole doida. Certamente você vai falar, pô, mas isso aí eu cruzo 8 cidades. Realmente, cruza 8 cidades. Aí eu fui ver o transporte público, tá? Então saiba, de carro 31 km. O transporte público daria 1h43. Eu considerei os bairros só, tá? Não considerei aqui o lugar que o Evandro morava, nem que a menina morava na Vila Matilde, porque assim, pode ser que ela não morasse perto do metrô, e nem ele perto do trem ou de algum ônibus. Então, em Interlagos, hoje em dia, você consegue pegar um trem lá e ir até o centro aqui e depois pegar um metrô para Vila Matilde, tá? Mas pode ser que se ele morasse longe de alguma estação de trem ou de metrô Interlagos, ele tivesse que pegar um ônibus, tá? Então ele talvez tivesse que pegar um ônibus até alguma estação aqui, aí ele pegaria um trem, iria até o centro de São Paulo, tá? Aí no centro de São Paulo ele pega o metrô, vai até o metrô, e se ele mora em alguma área, se ela, né, se a namorada dele morasse em alguma área próximo aqui, aliás, distante, ele teria que pegar uma lotação, um ônibus, então seria aí pelo menos umas 2 horas de trajeto, tá? E aí eu tô chutando baixo, tá? Tô chutando muito baixo, porque tem o tempo de você esperar a lotação chegar, ou o ônibus chegar, o ônibus sair do terminal, enfim, né? Então, saibam, era esse o sacrifício. Pra você ter uma ideia, eu morava em Pirituba. Pirituba fica aqui, ó. Tá vendo? Vila Pirituba. Eu morava aqui. E eu namorava com uma moça que morava em Itaquera, aqui. A Vila Matilde tá aqui, Itaquera tá pra cá, ó. Tá vendo, ó? Sim, eu era doido de fazer esse trajeto uma vez por semana. Então, no final de semana eu saía daqui, pegava meu trenzão, atravessava a cidade e ia pra Itaquera, tá? É isso. Essa é a vida do jovem pobre de São Paulo que não tem carro e que quer namorar.
e namora com pessoa de longe, tá? Pietro Mamoccio falou o seguinte: eu amo as histórias do Doug falando de Pirituba. Obrigado, Pietro. Porque ainda mora aqui, então me identifico com todas as histórias. Depois me fala onde você mora, Pietro. Eu não sei, me dá aí, me localiza, tá? Menti por tanto tempo o trajeto que quando saí do meu emprego anterior e arrumei um trampo hoje, um trampo PJ recentemente, ainda fiquei com R$1.000 de condução. Na época que eu trabalhava CLT, eu morava em Pirituba, as pessoas não conheciam bem Pirituba, era um lugar meio distante, assim, a galera não conhecia. Então, assim, dava pra mentir bem, tá? Dava pra mentir muito bem. Então, eu sempre falei que eu pegava ônibus, mais trem, depois metrô e tudo. Ainda mais numa época que não tinha tanta integração, que nem tem hoje, né? Hoje em dia tem mais integração. E ele ainda fala, né, o Pietro fala, na época de Pindaíba Braba, minha mãe me dava 20 conto pra eu pagar um marmitex do lado do trabalho que custava 17 e eu lotava de mistura pra janta e almoço de uns 3 dias. Saía bem mais barato do que comprar no mercado. Parabéns, tá, Pietro? Parabéns, mano. Ai, ai, a Evelyn Farias fala assim: a coisa de pobre mais atual que faço é me cadastrar nos aplicativos de mercado. É 5 centavos mais barato porque tem um clube? Pega aí meus dados, eu quero desconto. Tamo junto, Evelyn. Ó, eu tô no aplicativo do Carrefour, tô no aplicativo do Pão de Açúcar, tô no aplicativo do Dia, eu tô no clube do desconto aqui do bairro. Pega meus dados, eles não valem nada. Pode usar todos os meus dados, desde que você me dê desconto, tá? E pra fechar, o comentário do TN Coit, eu acho que é esse o nome, fala assim: coisa que só pobre entende. A felicidade de pagar a última parcela de um carnê de 60 vezes. O carnê velho da grossura de uma bíblia. As páginas tá até meio amareladas já, né? Caraca, sim, como é que a gente não falou disso no programa? Cara, eu lembro da felicidade que foi pagar a minha última parcela da faculdade. Eu lembro de... Eu chorei, assim. Foi... E não porque eu tava terminando a faculdade, porque eu tava terminando de pagar. Eu lembro também um carro que eu comprei uma vez. Todos os carros que eu comprei foram financiados, né? Eu lembro que quitar o carro era, assim... Delícia, 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 delícia. Muito bem, gente, obrigado por acompanhar aqui os Ciscadinhas. Fiz os Ciscadinhas mais longo hoje, empolguei aqui, tinha bastante comentário. Vai rolar, sim, um programa... com vocês comentando aí coisas de pobre. Pode ser que eu abra uma caixinha lá no Instagram. Então, segue a gente, frango.fino lá no Instagram, que vira e mexe eu apareço por lá nos stories pra pedir coisas pra vocês. Vai sim rolar. Semana que vem, então, Troféu Cocô 100 na área, pra você que não acompanhou a live, acompanhar aqui. E tem também o frango fino regular, bonitinho, ciscadinhas, tudo, ó, uma belezinha, tá bom? Então, bom final de semana se você tá acompanhando aqui ainda na sexta-feira, no sábado aí. E uma boa semana se você é guerreiro, tá aí começando a trabalhar, começando sua semana. Uma boa semana pra você. Acompanhem a semana do Frango Fino aí. Muito obrigado por todo o apoio que vocês dão pra gente. Um beijo, até segunda-feira.